Olá, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês. Na verdade, uma série de provocações que vão versar aqui sobre duas atividades que têm necessariamente uma interseção bastante interessante. De um lado, a gente vai estar falando de redes sociais ou de mídias sociais, e já já a gente fala um pouquinho da diferença de um termo para o outro. Do outro lado, a gente vai estar tratando da questão do e-commerce. E essa sinergia, que é também uma interseção entre essas duas áreas, não é difícil de ser enxergada. Primeiro, por um lado, a gente tem as plataformas de mídias sociais oferecendo produtos dentro da sua própria estrutura, né? A gente tem venda acontecendo ali dentro. Por outro lado, sobre o olhar e o aspecto do e-commerce, a gente tem a rede social como um canal fundamental, muito importante para divulgar o seu produto, para construir a imagem da sua marca, da sua empresa e, naturalmente, para fomentar as vendas. Se vocês concordam comigo que essa relação é indiscutível, vamos dar mais alguns passos adiante para fomentar um bom debate e boas reflexões aqui. Bom, primeiro deixa eu resgatar uma ideia. Quando eu disse que rede social não era sinônimo de mídia social, eu estava me referindo a um entendimento de rede social como algo que sempre existiu desde que a humanidade existe, não é? O ser humano sempre foi um ser gregário, sempre se organizou em sociedades. O comportamento humano que foge dessa ideia de ser sociável é um comportamento considerado até patológico, não é verdade? O eremita, o ermitão que vai viver nas montanhas, afastado, de repente num deserto, enfim, distante de um convívio social, ele é visto como um sujeito que tem um desvio de comportamento, ele foge à normalidade. Portanto, viver em redes, indivíduos que compartilham suas vidas cotidianamente entre si, é algo que sempre existiu. Naturalmente, hoje em dia, quando a gente fala de redes sociais, a gente está se referindo às redes sociais digitais, na maior parte das vezes. Nesse caso, entra aí um cenário um pouco diferente, porque se as redes sociais, de alguma forma, sempre existiram, a partir do momento que a internet entrou em cena, essas redes sociais perderam aquele limite geográfico. Então, se eu tinha um círculo social, uma rede social que era limitada geograficamente, agora isso não existe mais. Então, isso trouxe um poder muito grande para essa comunicação dentro de uma rede social. E a ideia de mídia social, por que que ela se distingue da rede social? Mídia é um coletivo de canais de comunicação. Quando a gente utiliza o termo mídia, em geral a gente está se referindo a possibilidades de canais por onde comunicar alguma coisa, que pode ser uma propaganda, né? Então, se a gente pensar que a rede social é um canal possível para comunicação em geral, por que não imaginar que ela é naturalmente um bom canal também para comunicar produtos, comunicar ofertas, falar de marcas e por aí vai. Então, quando eu trato da expressão mídias sociais, eu estou querendo me referir ao uso das redes sociais ou redes sociais digitais como canal de mídia. E é justamente esse o olhar que é fundamental para o e-commerce, por exemplo. Não basta alguém que trabalha com e-commerce pensar que disponibilizar um produto pela internet ou tornar possível essa venda pela internet basta por si só. Naturalmente, se eu quero que o meu negócio online funcione bem, eu preciso fomentar esse negócio. E fomentar, fazer propaganda desse negócio, vai passar necessariamente, ou pelo menos de preferência, por trabalhar com a questão das redes sociais. Então, a primeira provocação que eu deixo nesse vídeo para vocês é justamente essa. Nesse momento, você tem um negócio, está pensando em desenvolver, em criar, em iniciar um novo negócio, você trabalha para alguma empresa, no seu dia a dia, você já sabe como trabalhar o potencial das redes sociais ligadas à questão do e-commerce? São muitos os desdobramentos interessantes quando a gente aborda esses dois olhares, essas duas atividades, mídias sociais de um lado e e-commerce do outro. Hoje a gente fala já com mais frequência sobre social commerce, como experiências de compras são compartilhadas através das redes sociais e como isso influencia tomadas de decisão de consumo, não é? Opiniões sobre produtos, testemunhais, os famosos unboxings que existem no YouTube. Tudo isso mostra para a gente o poder que essa comunicação em rede
pode trazer para a questão da venda, para a questão do e-commerce. Aliás, não só do e-commerce, né? A gente poderia falar aí também da questão do live commerce, uma iniciativa que cada vez vai ganhando mais força, que ajuda inclusive a reduzir uma das barreiras, um dos grandes desafios do e-commerce, que é o distanciamento entre produto e cliente. Sem essa possibilidade de estar presencialmente ali com o produto, senti-lo, experimentá-lo, o live commerce traz uma tentativa de suprir essa falta. Claro, não é ainda o consumidor experimentando o produto, mas é um consumidor observando outra pessoa testar esse produto. Dessa forma, cada vez mais a gente tende a caminhar também para que o live commerce faça cada vez mais parte das próprias redes sociais. Portanto, a tendência é que tenhamos aí cada vez mais influencers se tornando garotos propaganda. Outro aspecto relevante para a gente trazer para essa nossa reflexão está relacionado com a ideia de content marketing ou marketing de conteúdo. A ideia de produzir conteúdos relevantes e interessantes para a minha audiência, para o meu público-alvo, e através disso construir um maior engajamento, uma relação mais estreita com essas pessoas, ajudando inclusive a posicionar ou a própria pessoa que produz o conteúdo, pode ser um influencer, por exemplo, ou a marca, que também entra nessa estratégia de fornecer conteúdo interessante para o consumidor. Isso pode fazer parte, por exemplo, de uma estratégia de construção de autoridade, que está relacionado com o conceito de gatilhos mentais, que eu abordo em outro vídeo. Agora me diz uma coisa, para a gente tornar ainda mais rica essa reflexão. Será que todas as mídias sociais funcionam da mesma maneira? Será que todas as redes sociais apresentam o mesmo perfil de público? Melhor, será que todos os diferentes perfis de públicos que podemos imaginar vão ser encontrados em todas as redes sociais? Ou pelo menos com a mesma presença, a mesma quantidade? Ou de repente até com a mesma atuação? Pois é, para desenvolver essa reflexão, eu provoco vocês a pensarem no sentido de gerações, né? A gente não precisa aprofundar nesse momento o conceito de geração que muita gente confunde por aí. Acaba usando quase como sinônimo de faixa etária, e não é bem por aí que funciona. Mas aqui, nesse momento, basta para a gente pensar em termos de diferenças, por exemplo, de gerações mais novas com as gerações mais antigas. Gerações que nasceram em um mundo que já era digital. Gerações que só conhecem um mundo com internet, porque não viveram um mundo antes disso. Os chamados nativos digitais. A gente pode falar aqui com certeza da geração Z. Muitos autores vão incluir nesse conjunto também os millennials ou os representantes da geração Y. E se a gente compara esse público, que já tem diferenças entre si, com gerações mais antigas, gerações que se adaptaram, que tiveram que aprender a utilizar a internet, mas que viveram, tiveram experiências de mundo anterior a elas, será que as preocupações no uso de ferramentas como redes sociais, como o e-commerce, será que elas são similares para esses dois públicos? Será que a nossa comunicação, a nossa forma de abordar esses perfis distintos pode ser tratada de uma maneira igual? Será que se eu fizer uma mesma comunicação, ela vai ter o mesmo resultado para esses públicos tão diferentes? Pois é, nesse momento eu vou trazer menos respostas do que questionamentos. Como você enxerga essa diferença no perfil desses públicos? Como você pensa em possibilidades de trabalhar isso? O que você já faz na prática com essa informação? Será que a sua empresa já considera essas distinções? No final das contas, tudo se resume a pessoas. Mesmo que nós falemos de e-commerce, na verdade, no final das contas, existem pessoas querendo vender para outras pessoas. Claro que a gente vai estar utilizando um canal que é via internet, mas ainda assim, se eu não entendo de pessoas, eu vou ter mais dificuldade em ter eficácia e eficiência no meu esforço de venda. Não é diferente se eu olhar para diversos outros objetivos que podem estar por trás dos usos das redes sociais ou das mídias sociais. Se eu não entendo igualmente o perfil de cada público, provavelmente eu vou estar perdendo eficácia da minha comunicação e, portanto, ficando mais distante de atingir os meus objetivos, sejam eles quais forem.
O que que vocês acham disso tudo? Faz sentido? Que experiência vocês já trazem com esses temas, com essas temáticas? E o que que vocês podem compartilhar com a gente sobre isso? Deixa a sua experiência ou deixa também a sua opinião. Um abraço. Até a próxima.